Sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que já esteve aqui comigo em outras lives, está acostumado com o meu jeito de falar, meu jeito repetitivo, às vezes, de usar um monte de sinônimos, mas quem não está acostumado comigo vai estranhar um pouquinho, faz parte. Eu sou o Fábio Frasson, sou especialista em atendimento ao cliente e eu estou aqui para ajudar você a aprimorar o seu trabalho de vendas e alcançar maiores e melhores resultados. Então, se você estiver assistindo aqui pelo Instagram, e aí para quem estiver assistindo no YouTube depois gravado, né? Se ainda não tiver inscrito no canal do YouTube, já clica aí para poder se inscrever, já clica no sininho para ativar notificações, para receber os vídeos novos. Se está aqui no Instagram ou então vendo pelo Facebook e não estiver me seguindo ainda, já clica aí para curtir a página, para poder curtir aqui no Facebook, no Instagram também, para poder acompanhar os conteúdos, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Eu quero começar logo essa nossa live de hoje e vou começar ela com uma pergunta muito especial. Você sabe como utilizar a potência do seu cérebro a seu favor? Essa é para refletir, né? Essa é para ficar pensando. Afinal, quanto maior for a sua capacidade, quanto maiores forem aí as suas habilidades, mais sucesso você vai ter para alcançar os seus objetivos, sejam eles quais forem, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, como eu trago sempre para vocês aqui conteúdos voltados para negócios, voltados para vendas, isso é muito importante para você que está na área do empreendedorismo, na área de negócio, na área de vendas. Quanto maior for a sua capacidade aí de raciocínio, sua capacidade de se entender, de entender o outro, de se comunicar, maiores vão ser os seus resultados. Então, por isso que hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante profundo, bastante complexo, que é o cérebro trino. Nunca ouviu falar disso? Vamos falar então sobre os fundamentos do cérebro trino, ancorando a transformação na anatomia cerebral. Caraca, Fábio, o que é isso? Ficou curioso? Achou muito complicado? Então fica tranquilo, fica calmo, que hoje para falar desse assunto, não sou eu que vou falar disso, para falar desse assunto eu trouxe uma especialista para conversar com a gente, a escritora, palestrante e consultora Mel Souza. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela para participar com a gente, para bater um papo aqui sobre esse assunto, para poder te ajudar. Então, se você gostou desse tema, ou se ficou curioso pelo menos, fica com a gente aqui até o final, que vai valer muito a pena. Deixa eu só verificar se por acaso agora a página ali na internet do computador já está atualizando, para a gente poder jogar isso aqui também para o YouTube, para outras pessoas poderem acompanhar a gente aqui, e aí daqui a pouquinho eu já chamo a Mel para participar com a gente, tá bom? Só um segundinho aqui. Então, Larissa entrou agora há pouco, um grande abraço, Larissa, obrigado pela presença. A minha irmã Alexandra está aqui também, olha só, toda hora a gente encontra rostinhos conhecidos. Bom, a página do computador não quer atualizar, não quer aparecer ali a live no computador, tudo bem, não tem problema, a gente segue por aqui mesmo, depois eu baixo esse vídeo aqui do Instagram e a gente manda para lá. Mel, eu sei que você já está por aqui, manda para mim aqui a solicitação para eu poder te aceitar aqui na live, para já poder bater esse papo, tá bom? Vou só verificar aqui se a Mel já solicitou a presença, a participação. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, ótima noite para você. Gratidão Obrigada. Pela participação aqui, por ter aceitado esse bate-papo nosso aqui. Vai ser bem profundo, porque o assunto vai ser bem profundo. Sim, muito profundo. Eu quem agradeço, Fábio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. E realmente, esses próximos minutos, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. É usar o nosso cérebro aí ao nosso favor. Temos uma máquina super potente. E agora, bora lá usar isso ao nosso favor. Verdade, verdade. Mel, a gente faz parte de um projeto incrível, não sei se todo mundo está assistindo aqui, a gente já está sabendo disso, que é o projeto do Foco em Resultados lá da Avante, reúne aí grandes escritores, grandes palestrantes, e cada um de nós aí como coautor de uma obra desse projeto incrível, né? Eu participando do projeto lá, do livro Foco em Resultados, e você de inteligência emocional e neurociência, falando então aí sobre esse assunto tão profundo que a gente está trazendo aqui hoje. Então, é realmente muito bacana a gente estar trazendo isso. Lembrando que o lançamento disso foi adiado para abril, comecinho de abril, mas dá aí para as pessoas a chance de conhecer um pouco mais com essa sequência de lives que a gente está fazendo aí, todos os palestrantes se unindo para poder trazer um pouco de conteúdo. Eu, inclusive, coloquei, não sei se você já colocou no seu, mas coloquei um link na minha bio, levando as pessoas para, se elas quiserem já adquirir o livro na pré-venda, já coloquei o link na bio. Então, depois, se alguém tiver interesse, aí dá uma chegadinha lá.
E antes disso, bate um papo comigo aqui para poder explicar sobre o cupom de desconto, senão vai acabar pagando bem mais caro do que está lá. Né? Então, não sei se você já fez isso, mas é bacana colocá-la também. Eu ainda não coloquei, não. Vou colocar porque realmente é bem interessante, sim, e principalmente por causa do cupom de desconto, né? E o pessoal tem a chance aí de adquirir com um valor bem interessante mesmo. Vou colocar na minha, pode aguardar. Tá bom. Mel, você é especialista nessa área de desenvolvimento humano. Você vem, então, como eu disse, com um tema bastante profundo que vai nos ajudar nesses primeiros passos dessa jornada de desenvolvimento, jornada de autoconhecimento. Eu sempre falo aqui, sempre trago conteúdos do pessoal que está na área de vendas, na área de negócios, né, na área de empreendedorismo, e eu entendo que essa é a base de tudo, né? Você se autoconhecer, você conhecer as suas capacidades, conhecer aquilo que interessa para você na sua vida, os seus propósitos. Isso parece meio filosófico, hoje todo mundo fala sobre esse assunto, mas na verdade você só faz alguma coisa muito bem feito se aquilo tiver sentido para você, né? Se não fizer sentido para você, você acaba não conseguindo entregar com alta performance, não consegue entregar com alta qualidade, e os resultados acabam sendo prejudicados. Então, por isso que eu entendo que o trabalho que você faz, trazendo as pessoas para essa reflexão, para esse entendimento do autoconhecimento, ele é fundamental. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, e aí, então, como despertou em você esse desejo de autoconhecimento. Ótimo. Bom, meu nome é Mel Souza, eu já venho aí nessa busca, né, pelo autoconhecimento. Na verdade, eu já tenho muito tempo, eu sempre fui apaixonada por pessoas e pelo desenvolvimento humano, e eu sempre fiquei muito intrigada, por que algumas pessoas agem de uma forma, por que outras agem de outra, por que às vezes nós mesmos agimos de formas que a gente não gostaria de agir. Gente, eu me lembro às vezes, fazia algo, falava, poxa, por que eu fiz isso? Eu não queria falar ou fazer isso. E aí a gente começa a buscar, né? Incrível como que as coisas vão acontecendo. E aí eu me deparei, né, nessa busca, sempre lidando com gente, então, desde a escola, na adolescência, sempre rodeada de gente, sempre falando em nome do povo, e sempre isso me atraiu muito. Mas para eu conhecer o outro, eu precisaria me conhecer. E aí foi a viagem mais louca que eu já fiz na minha vida. E detalhe, faço todos os dias, gente, porque somos um universo. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que nós somos, né, um universo dentro de cada ser humano. E então é muita coisa para se conhecer aqui dentro. E é legal, sabe, Fábio, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, nem sobra tempo para olhar para o outro, porque tem tanta coisa para a gente descobrir, né, que realmente tem muito. E aí eu comecei essa busca. E aí eu encontrei, né, com a psicanálise, eu sou psicanalista, sou apaixonada pela psicanálise, né, pelo psique humano mesmo, por Freud, sigo a linha freudiana, mas ainda faltava alguma coisa, não era só a análise. O que mais que a gente pode buscar aí? Então, me formei em analista comportamental, coach também, uso muitas ferramentas de coach, e aí a gente vai descobrindo, sabe, se descobrindo. E eu gosto muito de uma frase, né, de um coach querido, José Roberto Marques, do IBC, que ele fala assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E quanto mais eu me curo, mais eu me potencializo. E é isso, é o autoconhecimento. Gente, liberta. É libertador quando você se conhece. Por quê? Porque o conhecimento, ele está relacionado ao que eu tenho de bom e o que eu preciso melhorar. E quando eu tenho isso, eu tenho poder. Conhecer é poder. Então eu sei a minha potência, eu sei as minhas fraquezas e eu vou... E acho que foi a internet da Mel que travou e ela caiu da live aqui. Não sei se está ficando claro para vocês, se já despertou a curiosidade, ou se de repente ainda está com aquela coisa de esse assunto é muito profundo para mim, ou é muito filosófico para mim, mas fique atento aqui, como eu disse no começo, quanto mais a gente desenvolve essa nossa capacidade, mais resultados a gente consegue obter, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, fique atento aqui que o assunto, ele parece complexo, até é complexo, mas com certeza vai te ajudar bastante. Então, estou trazendo a Mel de volta aqui para participar com a gente. Vamos lá. Opa! Tá de volta. Aí, gente. Pode não. Tô aqui, voltou. Mas é isso, né? Então eu dizia sobre essa questão, né, de realmente se conhecer
para realmente se potencializar. Eu só posso trabalhar aquilo que eu conheço. Então, a minha busca pelo autoconhecimento, ela veio através, né, disto. E aí a gente começa a estudar sobre inteligência emocional, começa a estudar sobre a gestão das emoções e descobrindo esse universo que existe aqui dentro de nós. É para a vida, é para os relacionamentos, é para os negócios, gente, é para tudo. O conhecimento é poder. Verdade. Eu comentava aqui no começo, quando eu abri a questão, antes de chamar você mesmo para começar a falar desse assunto, que para falar com o pessoal de vendas, né, para falar com o pessoal de negócios, que isso parece um pouquinho filosófico, isso parece um complexo demais, mas de fato a gente precisa, por exemplo, interagir com pessoas o dia inteiro. Tá? Então, quem está na área de vendas, na área de negócio, precisa saber interagir com as pessoas. Precisa saber se comunicar, precisa saber persuadir, precisa saber convencer as pessoas de alguma coisa. E tem resultados a atingir, tem metas, tem objetivos para cumprir. E isso tudo, a questão dos objetivos, muitas vezes não parece fazer sentido para nós, quando a gente não conecta esses objetivos que são profissionais, que são da empresa, com aqueles que são pessoais. Se a gente não conseguir enxergar a correlação entre essas coisas, aquilo não faz sentido, a gente não consegue se dedicar de verdade mesmo que a gente queira. E no relacionamento com as pessoas, é preciso entender de que forma as pessoas funcionam, né? De que forma a mente humana funciona. E aí você falou que é formado em psicanálise, então com certeza você conhece disso muito mais do que eu. Mas quando eu estudei um pouquinho só de psicologia, e que aí tem uma frase que não saiu da minha cabeça, que dizia assim, olha, em torno de 5% da nossa atividade cerebral é consciente, e aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça, eu falei, caramba, então se, cerca de 95% do que eu faço não é totalmente consciente, é como se tivesse alguma coisinha aqui dentro tomando conta, né, agindo por mim. E assim também é com o meu cliente, assim também é com aquela pessoa com a qual a gente está se relacionando. Então, se a gente não entender como funciona isso daqui, por que a gente se comporta como se comporta, vai ser difícil de alcançar melhores resultados. Por isso que eu vejo que faz total sentido isso que você vem trazer para nós aqui. Aí eu só queria que você começasse explicando, né, aquela primeira palavrinha que eu citei lá no começo, quer dizer, são duas palavras, né? O que é cérebro trino, né? Explica para as pessoas aí, porque parece complexo demais isso. Sim, gente, parece complexo, mas não é complexo. Na medida que a gente for falando, você fala, era isso. Né? Não banalizando, né, a teoria, mas eu não vou trazer nada muito filosófico, tá? Não vou trazer nada dizeres difíceis. Eu vou falar na nossa linguagem, tá? É como se tivéssemos 3 mentes dentro da nossa cabeça. É como se fosse assim, tá? Então, o que é o cérebro trino? Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro a mente mais antiga, se podemos dizer assim. É aquele que os animais têm, os répteis têm. Então, vamos lá. Por que uma cobra pica alguém? Porque ela é má? Não, ela pica porque ela tem medo de você picar ela. Então, essa parte do nosso cérebro é aquela parte que age no medo e na fuga. Entende? Ou esse animal ele vai te picar ou ele vai fugir. É essa parte. Sabe quando a gente age assim, fugindo ou atacando? É esta parte. Mel, todos têm? Todos têm. Nós temos uma segunda parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é onde ficam as nossas emoções. E aí, os mamíferos têm essa parte. E aí foi muito interessante quando eu estudei sobre isso, né, lá atrás, porque assim, a gente já sofre quando vê, por exemplo, um animal ser maltratado. Aí imagina, ele não tem mente racional, fala, me bateu, você vai ver. Não, mas ele sente, e sente muito. E isso me doeu muito mais. Por quê? Porque o animal, o mamífero, ele tem, né, essa parte de emoção. Então é essa parte nossa, tá? O límbico. E nós temos uma terceira parte, chamada neocórtex, que só os seres humanos têm. Então nós temos uma parte que é totalmente instintiva, que ela luta pela sobrevivência, que é o reptiliano. Nós temos uma parte que é totalmente emocional, que é a parte, né, do límbico, as emoções, o sentir. E nós temos a mente racional, que só nós temos. E aí, qual que é o desafio? Equilíbrio, né? Não só o racional,
não só nessa parte de que eu tenho que, e não só a emoção, mas também fazer a ponte entre os dois, e esse é o nosso grande desafio. Então, o cérebro trino é a junção dessas três partes do nosso cérebro. Todos temos. Você estava falando aí, eu estava lembrando, sempre vou fazendo as conexões, né? Ligando aí o teu assunto com a questão de negócio, a questão de vendas que a gente está sempre trazendo aqui. E vejo que a todo momento a gente está falando ou ouvindo alguém falar, por exemplo, sobre gatilhos mentais. Né? E isso é muito falado hoje na área de vendas e especialmente para quem está na área do digital. Né? Uso de gatilhos mentais para poder convencer as pessoas, para poder mostrar e tudo mais. E aí a gente lembra que isso está relacionado justamente com essa questão do nosso cérebro. Né? Onde é que a gente vai mexer com as pessoas? Quando a gente traz um argumento puramente racional, a gente está trabalhando com o neocórtex das pessoas. E nem sempre a gente consegue convencê-las de alguma coisa, né? Porque em todas as barreiras racionais da pessoa também, e a gente não consegue trazer a emoção que muitas vezes é necessária para convencê-la, por exemplo, a comprar alguma coisa. Então, a gente percebe que na maior parte das vezes, as pessoas decidem com a emoção e depois só explicam, só justificam, né? Com a razão. Mas a gente precisa, então, saber como atingir as outras áreas da nossa mente, não só o neocórtex, para poder convencer as pessoas e trazer essa emoção que vai fazer com que elas realmente sintam vontade de comprar aquilo que a gente está vendendo. Né? Faz sentido? Exato. Super sentido, super. É aquela coisa assim, por exemplo, tá? Eu mereço comprar isto. Eu trabalho muito, eu mereço. Emoção, tem problema? Não, gente, merece mesmo. Ok, o problema não é usar, é não saber que está usando. Entendeu? É isso, é o que eu sempre digo. E na verdade, aí depois eu justifico, não, porque eu trabalhei muito. E aí bem isso que você falou, e faz muito sentido sim. E o nosso cliente também é dessa forma. Né? Então, na verdade, vai buscar ali aquela memória emocional, né? Porque nós temos uma memória emocional. Então, é usar tudo isso realmente, de fato, ao nosso favor. E entende, não tem nenhuma parte ruim dessas três, não. Todas são excelentes, desde que usada da forma correta. Aí a gente é uma potência, tanto em vendas, quanto em qualquer outra área. Uhum. E assim... Como especialista, então, nessa área, como que você vê o benefício da gente conhecer melhor sobre esse assunto? Você já deu uma pincelada aí, mas vamos explorar um pouco melhor isso. Qual o benefício que você enxerga das pessoas conhecerem melhor isso? Quem está, por exemplo, na área de vendas, na área de negócios, entender desse assunto vai ajudá-los de que forma? Vamos lá. Benefícios totais. Por quê? Porque, na verdade, cada um, né, e vamos falar de vendas, e eu tenho uma história, o Fábio não sabe dessa história não, mas eu tenho uma história particular com vendas. O que acontece? Sou vendedora nata, tá? Amo vendas, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim na minha vida. Gente, quando eu fiz a minha análise comportamental, há alguns anos atrás, apareceu lá no meu quadro, a gente trabalha, né, com Profile, com DISC, que uma das competências minhas naturais que eu nasci com foi vendas. E eu falei, não, estava tudo certo, tudo batia certinho, sabe, Fábio? Mas justo essa parte eu falei, não tem como, eu não sou vendedora. As minhas pálpebras suavam quando eu tinha que vender. E eu acredito que o Fábio deve ter passado por isso, né, em algum treinamento, as pessoas com dificuldade e tal. Né? Porque as pessoas têm esse entrave. E aí eu falei, não. E aí, na época, né, a pessoa que estava me acompanhando, ela falou assim, isso é uma crença limitante. Eu falei, se é crença limitante, nós vamos vencer esse negócio aí, porque nada vai me limitar. Eu tinha descoberto, gente, o poder que tinha dentro de mim, vê lá se eu deixar alguma coisa me limitar. E eu fui pesquisar. Qual que era a questão aí? Sim, sou vendedora nata, porém, a minha família, os meus pais haviam se decepcionado muito com vendas. Inclusive, teve uma situação, quando eu era bem pequenininha, que um vendedor passou na porta, nós somos em 4 filhos, e meu pai, durante uma boa época da minha vida, ele trabalhou viajando, e aí ele mandava dinheiro, mas era tudo muito regrado, tal, a gente tudo pequenininho. Passa um vendedor de livros na porta da nossa casa, vendendo aquelas enciclopédias grandes do corpo humano. E ele disse, eu lembro dessa cena, e eu era muito pequenininha, e ele disse para minha mãe que a gente usaria isso, que a gente usar, então que era para ela comprar. Moral da história, a gente nunca usou. E ela gastou um dinheiro,
pensando na nossa educação e aquilo nunca foi usado. E na hora que essa pessoa, essa coach falou comigo, a memória que me veio foi essa. Olha como é que o cérebro traz. E aí o que eu fiz? Fui ligar para minha mãe. Mãe, a senhora lembra? Não lembro. Mãe, lembra, mãe, é importante para mim, mãe. Eu preciso destravar algumas coisas, tá? Gente, suava as minhas pálpebras se eu tivesse que vender. Eu te dava, eu vendia para você, mas se fosse para eu vender para mim, eu não conseguia. E aí, moral da história, ela não conseguiu lembrar. Eu falei, mãe, tá, mas o que a senhora pensa de vendedor? Olha o que ela me disse. Eu não gosto de vendedor e por mim ninguém da minha família seria vendedor. Aí, pensa comigo, olha como que isso é. Isso ficou, de alguma maneira, isso ficou na minha mente durante esse tempo, que vendedor não era isso, que vendedor engana, porque é essa visão, por alguns procedimentos errados. Isso ficou aqui na minha mente. Lembra que no início o Fábio falou que cerca de 5% que fazemos ou agimos está na nossa mente consciente? É fato. É fato, o resto está no nosso inconsciente. Lembra lá daquele iceberg lá do Titanic? Exatamente aquilo. O que se via era a pontinha. O que a gente não vê é o que está submerso. E a maioria do que nós fazemos está ali, escondido no profundo daquele oceano, chamado inconsciente. Então, todas essas questões estavam no meu inconsciente. E eu jamais poderia destravar toda a potência que eu tenho destravada e que ainda tenho para destravar, que tem muita coisa aqui para a gente destravar, se eu não conhecesse isso. Entende a importância? Então, quando você me pergunta qual que é a importância de ter esse conhecimento, é isso. Por que as minhas pálpebras suavam? Porque eu tinha medo, talvez, de decepcionar os meus pais. Entende isso? Se eu fosse vendedora, eu estaria ferindo a minha família. Por quê? Porque eles não gostavam de vendedor, porque vendedor era uma pessoa ruim na mente deles, porque foram enganados várias vezes. E aí, qual que foi o desafio a gente destravando? E hoje pergunta, hoje todo mundo sabe que eu sou vendedora, e todo mundo, vende, não sei o que ela vende tudo. Entendeu? Então muda isso. E mudou primeiramente dentro de mim. E tudo é interessante falar sobre isso, porque tudo que a criança vive até os 7 anos de idade fica no inconsciente. Então, tudo aquilo que eu ouvi falar, que nós ouvimos falar do 0 até os 7 anos, fica no inconsciente. E aí, depois que vem a mente consciente, então a criança até os 7 anos é como se ela fosse uma esponja. E aí, a importância de conhecer hoje sobre esse cérebro reptiliano é entender que o meu medo não era de vender, era de ser rejeitada. Era de pedir, porque também a gente ouvia isso, né? Não pede nada pra ninguém. Quando eu tô vendendo, gente, eu tô pedindo dinheiro. Basicamente é quase isso. Eu te dou um serviço e em troca você me dá um valor. Entendeu? Então, como que eu poderia receber essa moeda de troca? Então, eu precisei vencer todas essas crenças limitantes para realmente fluir. Então, tá vendo a importância? Aí tem sentimento, tem medo, tem fuga. E aí, quando a gente traz isso pro racional, fala, não, isso foi no passado, foi a história dos meus pais, agora é a minha história. Alguns vendedores enganam? Pode até ser, mas eu não sou desse tipo. E aí a gente vai trabalhando dentro do nosso neocórtex frontal. É basicamente essa linha. Foi legal você ter falado disso, esses exemplos que você citou de vendedor, né, das pessoas julgarem o vendedor de alguma forma. Isso se linka com o tema que eu escrevi lá como coautor do livro Propulsão em Vendas, que é o Mindset de Vendas e Atendimento. E eu falo muito a respeito disso lá no artigo, né, no capítulo, que uma boa parte das pessoas, elas julgam o setor de vendas como se fosse alguma coisa menor, como se fosse alguma coisa sem importância, como se fosse alguma coisa que não precisa de preparo para poder trabalhar, ou então que quem está lá, na verdade, é porque não teve preparo, porque não teve estudo, porque não deu certo na vida, então virou vendedor. E vendedor acaba tendo esse estigma, né, de ser o cara enganador, falador, aquele cara que é bom de lábia, que só vende no gogó. E que, na verdade, isso é crença limitante, né? Isso é algo que muitas vezes, inclusive, sabota o próprio vendedor, que não acredita que ele possa ter uma performance melhor ou que ele precise estudar para ter uma performance melhor. E é um desafio nosso, inclusive, na liderança de vendas, diário. Porque se eu disser para você que dentro da minha equipe tudo acontece às mil maravilhas, eu estaria mentindo. Porque, na verdade, é um trabalho de todos os dias.
né, de você ir mostrando para as pessoas, olha, você precisa, né, pode melhorar assim para ter esse resultado. Olha, sabe aquilo que você quer conquistar, que você falou para mim que você quer conquistar na sua vida? Sabe aquela casa que você falou que você quer comprar? Ó, seu filho tá para nascer. Enfim, você vai ligando coisas e mostrando para ela que, olha, se você melhorar aqui, você vai ter melhor resultado ali, e isso vai trazer resultado na sua vida, não é só para a empresa. Então você vai incutindo no dia a dia isso na cabeça das pessoas, mostrando para ela que, olha, aquela ideia que você tem de vendedor não é bem assim, ou pelo menos não é bem assim mais. Esse vendedor não tem mais espaço no mercado. Só que tudo isso é crença limitante do próprio vendedor, do líder e das pessoas de maneira geral, né? Então a gente vai tendo que trabalhar isso no dia a dia. Quando a gente toma consciência disso, que é o que você traz, né, essa consciência, é só aí que a gente consegue desenvolver, né? Se você não tem consciência de onde você está errando, você não consegue corrigir, você não consegue melhorar. Então, Exatamente. Isso que eu vejo fundamental no trabalho que você faz. É isso, Fábio. E, na verdade, isso que você traz é bem legal, você dizer isso, porque de onde que vem essa crença? Não veio de ontem. Não era assim, ó, ai, arruma um serviço lá na firma que você está trabalhando pro meu sobrinho, nem que seja vendedor. Boa noite, Edna. A Fernandinha também está aqui. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês. A Raquel, muito bom, viu? Fiquem à vontade. E então, o que acontece? Na verdade, é isso. Arruma para ele nem que seja vendedor. E aí, realmente, porque veio essa crença. Mas não começou ontem. Vem lá de trás. Aí, sabe o que a gente faz? Ressignifica. Gente, o ressignificar, a chave está aí. É eu mostrar para mim mesma que realmente, que pode ser que tenha existido isso em algum momento, mas que isso comigo vai ser diferente, que vendas é sim uma ciência, que vendas, que você precisa estudar sim, que você precisa ter técnica sim, que você não é menos, pelo contrário, né? Eu costumo dizer que, falando aí de vendas, talvez um dos únicos salários que você consegue fazer, você consegue definir quanto vai ganhar no final do mês, né? Você fala, eu quero ganhar tanto, é só fazer o dinheiro, né? E eu sempre falava isso ali, né, quando eu estava liderando times de venda, porque realmente é isso, mas precisa mudar a chave aqui dentro da mente. E para isso nós precisamos acessar esse inconsciente. Entende? E aí tá muito ali nessa parte do nosso cérebro ali reptiliano, tá muito no nosso sistema límbico, e é onde realmente a gente precisa voltar e fazer essa ponte entre os dois. Qual que é o desafio aí? Como é que a gente consegue fazer isso? Dá uma palhinha. Opa, vamos lá. Gente, não tem segredo, tá? Quando eu comecei a estudar sobre o cérebro trino, por um momento, eu fiquei até com raiva do reptiliano. Eu falei assim, gente, ele lasca a gente. Né? Olha só, por que esses trem ficam guardados aqui na minha mente? Só que presta atenção. Isso, por quê, né? Isso seria mais fácil, só que não. O nosso cérebro, ele foi criado, para quê? Para realmente aprender algo novo, gasta muita energia. Imagine se todos os dias nós tivéssemos que aprender a fazer a nossa higiene pessoal. Imagine se eu acordasse todos os dias e falasse, ai, como é que é mesmo? O que mesmo que eu tenho que fazer? Como é que escova dente? Ai, meu Deus, como é que era aquilo? Imagina ter que aprender tudo isso. Imagina ter que aprender a dirigir todos os dias. Ai, como é que era mesmo? Ligava? Ai, não lembro. Tudo isso ia ser muito cansativo. Então, aquilo que a gente aprende, ele vai automaticamente para o inconsciente. Entende? Para quê? Para a gente não precisar gastar energia. O nosso cérebro, ele quer nos proteger. Porque senão seria muito cansativo todos os dias. E aí, isso que ele aprendeu, que a mamãe falou, que o papai falou, que alguém falou, ficou ali. É resgatar. Muitas coisas são boas, mas é o que a Edna está falando, precisa dar essa virada de chave. Fazer essa análise do que está me fazendo bem e do que não está me fazendo. Eu costumo dizer que é como se nós andássemos com duas mochilas, sabe? Uma boa e uma ruim. Gente, nós precisamos sim abrir essas mochilas e ver o que funcionava ontem, talvez não está funcionando mais hoje. Então é essa autoanálise, entende? É eu olhar para dentro de mim e ver o que não está funcionando. Por que eu estou tendo algumas atitudes e algumas ações que nem eu mesma concordo? Por que todo mundo falando? Ou por que algo está me incomodando? Porque eu não tenho que mudar porque o outro está falando. A minha mudança é quando aquilo está me incomodando, quando eu não estou conseguindo alcançar o meu potencial, atingir aquilo que eu quero. Aí sim. E aí como que a gente faz isso? É se analisando mesmo.
Presta bem atenção se a gente não tivesse o reptiliano. Imagina você ali dirigindo, né, numa via, vem um carro com tudo na tua frente. Qual que é o primeiro instinto seu? Tirar o carro. Nessa hora não dá para pensar. Aí, peraí, agora eu lembro, bateu. Imagina uma mãe que tá ali cozinhando, né? Tá lá cozinhando, o menino brota, né? Quando a gente tá mexendo com coisa perigosa, o menino pequeno brota do nada, quando eles estão aprendendo a andar, meu pai do céu. E o menino brota, e aí você vê que vai acontecer alguma coisa, você joga a panela para um lado, você arruma um reflexo violento. Imagina se naquela hora aquela mãe for pensar, não tem como. Então ele é importante para estes momentos. Agora, ficar no piloto automático, porque ficar no reptiliano é ficar no piloto automático. Lembra que quando lá no início falou assim, 5%, e 5% é consciente, então eu estou 95% no inconsciente? Sim, no piloto automático. Então a gente precisa sair do piloto automático. Trazer a consciência para o que eu estou fazendo, estar presente onde eu estou. E a pergunta, eu acho que para dar um insight aí legal, sabe, é perguntar assim, por que eu estou fazendo isso? Eu estou aqui. Qual é o propósito? Entende isso? Então, quando a gente começa a trazer a consciência, esses porquês, é o nosso neocórtex frontal, isso vem do neocórtex frontal. O porquê, tá, mas qual que é o propósito? Então, parece papo de doido ficar conversando com a gente, né? Mas faz todo sentido, é muito importante isso. E o sistema límbico também é da mesma forma. Imagina se a gente não tivesse sentimento. Como que a gente ia sentir a dor do outro? Como que a gente ia ser empático? Como que a gente ia sentir a nossa própria dor? Porque ela existe, gente, é preciso também, né? Não é só de alegria que é feita a vida, todo mundo sabe disso, somos adultos, mas nós não podemos ficar também o tempo todo nas emoções. Uma pessoa o tempo todo na emoção, ó céus, ó vida, ó terra, tudo eu, nunca eu, sempre eu, nada eu. Não, por que isso está acontecendo? Eu não tenho domínio sobre o que me acontece, muitas das vezes. Às vezes não tem. A chuva que cai, o pneu do carro que furou, que eu não tive, passei no negócio, não podia prever. Agora, como eu reajo que é o X da questão. Como que eu estou reagindo? Com aquela hora que aquele cliente me diz não. Né? Ele está dizendo, não é para mim, é para o produto, é para ele, não é o momento dele. Agora, se quando o cliente fala assim, não quero comprar, tá vendo, eu sou péssima, ele não quis comprar de mim, não, gente, tem nada a ver com você, é com ele, não é o tempo dele. É nessa hora, entende? Então, é não trazer tudo para o sentimento e nem para a reação, é fazer esse equilíbrio. Sabe o que é curioso, meu? Quando eu faço live com outras pessoas, a gente não combina tudo que vai falar, né? A gente dá um norte dizendo assim, qual vai ser o assunto e coisa e tal. Não fica combinando que pergunta vai fazer, o que vai responder, nada disso. Só que é curioso que muitas vezes aquilo que eu preparei para poder seguir como um norte, como um roteiro, ou às vezes até uma pergunta, a pessoa acaba seguindo por esse caminho antes de eu entrar nele. Sempre acontece isso. E hoje já aconteceu de novo, né? Já é o segundo exemplo que você cita aqui, e que acontece no dia a dia nosso e que faz todo sentido para mim. Você falou aí, por exemplo, dessas reações do vendedor, né? De ter essa reação emocional, automática, negativa na maior parte das vezes, e isso é quase que diário, assim. A gente tem que estar sempre mostrando que, não é bem assim, né? Você não pode reagir dessa forma, porque um cliente falou para você que tá parado. Você ligou lá para o cliente, tá precisando disso aqui, não, tá, o movimento aqui tá parado. Né? A gente até brinca com essa história de movimento parado, que parece meio estranho, né? Tudo bem. É a frase do vendedor, o movimento está parado. Então, por isso você não vai ligar mais para outros clientes, por isso você não vai ligar para esse cliente amanhã de novo, porque hoje ele falou para você que está parado. O vendedor desmorona muitas vezes. Né? Ele faz 2, 3 ligações, recebeu 2, 3 nãos, ou 2, 3 o movimento está parado, ele desmorona. Né? Então, fazer essa reflexão e trazer isso para o consciente, que é muito importante. No dia a dia, a gente fala disso sempre. Assim. Opa, pera lá. Não deu certo? Beleza, parte para o próximo. Ontem, por exemplo, era o último dia do mês. Né? E aí, aquela loucura de alguns vendedores ainda para poder bater meta até o último instante. E ontem aconteceu de novo. Assim, era mais de 5h30 da tarde, o vendedor ainda faltava ali uma quilera para atingir a meta dele. E ele estava ali, olhando para o lado, o cara assim, não acredito que eu vou morrer na praia. Não, porque está tudo parado, o liga está parado, o liga está parado. Falei, calma, vamos ver o que a gente pode fazer.
liga para fulano, ciclano, beltrano, passa isso, isso, isso. Ah, não, mas tá parado. Não importa. Liga lá para ele e fala, olha, amanhã começa outro mês, os valores vão mudar, assim, assim, assado, papapá. Aí, tá bom, vamos lá. Cata o telefone, tumba, bateu a meta 20 minutos antes de acabar o horário. Então, assim, É isso, tirar o poder. né? Trazer para a Exatamente. consciência, tirar do emocional. Exatamente, não está definido, tudo pode acontecer. E aí, você falando disso, eu gosto de usar um exemplo chamado assim, o evento é neutro. O evento, ele sempre vai ser neutro. Vamos lá, tô dirigindo meu carro e tal, aí eu bato na traseira do carro da frente. Presta atenção. Uma opção que eu posso ter ali, pôr a mão na cabeça e falar, putz, meu marido vai me matar, né? Outra opção, eu descer no veneno, porque o cara da frente brecou, e eu vou descer no veneno, porque ele não tinha o direito de fazer isso, tal. Outra reação. Ou então eu olhar, ver que eu não me machuquei, e já correr e querer saber se o pessoal da frente machucou. Tá vendo que um evento, e aí eu poderia ficar citando várias outras situações que poderia acontecer aqui, o evento ele é neutro. Chegar ali, né, no último dia do mês, quando eu liderava o time ali de vendas, eu falava, vocês gostam de viver perigosamente, hein? Né? Chegarem na vida perigosa ali, né? No último dia, e não ter batido meta, pode acontecer um evento mesmo, pode ter acontecido uma série de situações. Agora, tudo, eu sempre falo isso, em 5 minutos tudo pode mudar. Tudo, basta o quê? Eu realmente ser intencional. Qual que é a minha intenção em cima dessa ação ali? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E algo muito legal que eu gosto, sabe, Fábio, é um livro, eu gosto muito de um livro chamado Comece pelo Porquê. E é muito interessante, porque a ideia que eles trazem nesse livro é muito legal, porque mostra assim que às vezes a gente faz, a gente nem sabe o que a gente está fazendo, a gente está fazendo porque a massa está fazendo, porque todo mundo está fazendo, mas às vezes eu nem sei porque eu estou pegando esse telefone e falando com o meu cliente, eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Então, tá, por quê? É ser intencional. E quando eu sou intencional, eu trago para a consciência. E quando eu trago para a consciência, eu tomo as rédeas, eu saio do piloto automático e eu começo a gerenciar o negócio. Aí, realmente faz sentido. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o Judeone, que entrou aqui agora há pouco e escreveu para a gente aqui Inteligência Emocional. O Judeone, a gente se acompanha assim há um tempo, ele é coach, ele está na região do Nordeste, do Norte e Nordeste, eu não lembro exatamente aonde, e eu acompanho o trabalho dele de longe, ele acompanha o meu, de vez em quando ele aparece por aqui. Um grande abraço, Judeone. Um grande abraço para você, sucesso aí. Seguindo o barco aqui, então, Mel. Eu acho que interrompi você. Não, já tinha finalizado. É isso mesmo. É ser intencional, é trazer para a razão, mas no sentido do equilíbrio, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, até coloquei essa frase ali no livro, é o seguinte, quando eu consigo, não é nem 8 nem 80, às vezes nós somos muito extremistas, sabe, Fábio? Ou é 8 ou é 80, eu falo assim, gente, entre o 8 e 80 tem muito número. Então, vamos lá, quando eu consigo equilibrar emoção e razão, tá ali a inteligência emocional. Quando eu consigo entender, né, que não é só o ser instintivo, às vezes eu preciso ser sobrevivência, eu preciso sobreviver, né? Mas também não é só ser emocional. Então, é fazer esse equilíbrio. Aí eu trago para o entendimento. E aí faz todo sentido. O Judeone está dizendo aqui para mim de onde ele é. Acho que é para não esquecer mais, né? É de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abraço aí. Esse assunto, Bel, ele mexe muito com a minha cabeça. Assim. Fico viajando enquanto você está falando, pensando numa série de coisas. Eu escrevi, publiquei um livro um tempo atrás sobre resiliência. E uma das coisas que eu trago no livro é essa questão de você trazer as coisas para a consciência, né? Por que eu estou me sentindo desse jeito? Por que isso está me incomodando? De você primeiro trazer isso para a consciência. Isso faz todo sentido para quase tudo, né? Quando as coisas não estão dando certo, quando você não está se sentindo bem com alguma coisa, quando você atende um cliente e ele te irrita, né? Quando você fica doido da vida querendo mandar o cliente embora, mas não pode, por que você está se sentindo desse jeito, né? A primeira coisa é refletir o que isso está provocando, por que isso está provocando esse sentimento estranho em mim, né? Essa irritação. Porque o cliente disse algo que
fere um valor meu, porque o cliente está trazendo uma questão que para mim também é complicada. Enfim, tem que refletir sobre cada situação. E isso é gritante, assim, né? Essa coisa de trazer para a reflexão, de trazer para a consciência, de entender essa emoção nossa e tentar entender a do outro. Você falou aí sobre empatia num dado momento, e em vendas a gente fala muito sobre isso, né? De ser empático, de tentar se colocar no lugar do outro, de tentar enxergar as coisas pelo ponto de vista do outro, de tentar entender e talvez até sentir a emoção do outro, né? Perceber o que o outro está sentindo. E com esse entendimento que você traz para a gente sobre como a nossa mente funciona, e aí não é só sobre a minha, é sobre a do outro, sobre todos nós, a gente entender que é assim que a mente funciona, fica um pouco mais fácil de você entender a reação do cliente. Por que de repente, quando você combina algo com ele e talvez não consiga cumprir, ele se irrita e te fala algo que te ofende? E peraí, aí eu vou me irritar também, mas na verdade não era para mim, era para a situação, era para o evento que é neutro, mas que ele está descarregando ali, né? Ele está deslocando uma emoção que bateu nele, então não é comigo, né? É para mim ali, né? Então eu só posso deixar aquilo só pode me afetar se eu deixar. E isso tem que trazer para a reflexão sempre. E, bom, deixa você falar aí, senão eu vou ficar... É isso, não, mas é isso mesmo, Fábio. Nunca, gente, é fato isso, nunca é sobre o outro. É sempre sobre mim. Porque aquilo, uma frase, eu gosto dessas frases de impacto, bateu e doeu, segura que é seu. É sério. Eu sei que dói, mas se o que o outro fez doeu em mim, não é do outro, é meu. E aí vem a pergunta, por que isso me irritou tanto? Por que essa forma mexeu tanto comigo? Atiçou algo que eu nem gostaria que atiçasse, é seu, e eu preciso, é meu, eu preciso olhar isso e realmente entender o porquê. Tem algo meu ali que foi ocasionado, e aí pode ser porque o evento ele sempre vai ser neutro, tá? E aí eu preciso olhar. E quando eu olho isso dentro de mim, o outro não me afeta mais. Eu me lembro, eu não vim, tá, gente, pra psicanálise, porque um dia eu acordei de manhã e falei, vou amar Freud. Não foi assim, não. Eu tava passando um momento na minha vida, tá? E eu fui através do meu filho, ele era bem pequenininho na época, e ele começou a ter umas crises de ansiedade e tal, e eu fui buscar, né? A professora me chamou e falou, leva ele porque, sim, olha, né, porque ele tá tendo umas crises de ansiedade, eu também já sabia que tava, e fui buscar, ele era de uns 5 aninhos, estava ali na primeira escola, e aí fui, e quando eu cheguei foi muito legal, porque aí o terapeuta, né, falou, vou dar uma olhada, não trato muito criança, porque a psicanálise, depois eu descobri, a psicanálise, ela não tem muita linha criança, né, mais uma linha adulta, mas a gente encaminha se for o caso. E aí, tamanha foi a minha surpresa quando disse assim, o menino não tem nada não, mas se você quiser a gente pode trabalhar. Entendeu? E aquilo eu falei assim, eu vou matar essa pessoa. Como ele fala? Só que realmente muitas coisas dentro de mim estavam me incomodando. Eu estava muito reativa. Mas o que acontecia? Eu estava reativa. Um lado da pessoa já tomava aquilo para mim. Sabe? É como se o mundo tivesse... Sabe quando o universo todo parece estar conspirando contra você? Eu falei, não tem algo aí. E aí foi onde eu mergulhei. E claro, me apaixonei. Então, esse meu encontrar foi porque realmente eu fui por alguém, e ele foi o instrumento, né? E que bom que eu consegui entender isso e levá-lo, mas eu precisei encontrar comigo mesmo. Então é sempre sobre mim. E eu me lembro que o meu terapeuta na época, ele falava assim, Mel, vai ser assim, o mundo vai estar desabando lá fora, mas isso não vai mexer com a sua paz interior. Eu falei, impossível, tá doido? Como assim muita... Gente, é isso. E é isso, não é que a gente fica zen, não. Eu não sou uma pessoa zen, não. Entendeu? Eu tenho um temperamento forte e eu tenho minhas emoções, porém, o outro não tem o poder de mexer aqui dentro, a menos que eu permita. E aí, quando você falou, opa, por quê? Por que isso está mexendo comigo, Mariane? Vem cá, vamos lá. O que está acontecendo aqui?
Aí eu olho primeiro para dentro de mim. Aí eu não julgo o outro, eu me analiso. E aí entra nisso que você falou, sabe, Fábio? O lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. É muito fácil eu sentar aqui na minha cadeirinha e falar, mas o Fábio, mas eu não sei, eu não caminhei com seus sapatos. Eu não sei o porquê que você teve essa ação. E aí, quando eu olho para dentro de mim, eu olho as minhas demandas. E aí fica mais fácil entender que você também tem suas demandas. E me ensina a não medir ninguém na minha régua. E nem me medir na régua de ninguém. E aí fica cada um ali dentro do seu quadrado. E isso não é egoísta não, tá, gente? É preciso. Porque quando eu olho para mim, eu me observo, eu vejo as minhas demandas, fica mais fácil entender que as pessoas também têm as demandas delas. E aí você falando isso, eu vou fazendo aquelas pontes de sempre aqui, né? Ligando com a área de vendas, e vejo assim que tem duas questões aí. Uma é quando a gente está diante do cliente e que, por alguma razão, o cliente ele é agressivo, ele é ofensivo, ou então ele discorda da gente de uma forma mais assuntosa ali. E como é que a gente reage né, com o cliente dentro de uma situação como essa? Algumas pessoas acabam discutindo com o cliente, acabam ofendendo de volta, acabam tratando de uma forma que quem está ao redor e não sabe o que está acontecendo, acaba tomando as dores e simplesmente julgando aquele vendedor como sendo a pior pessoa do mundo. Então, isso acaba depondo contra toda a empresa. Então, é importante a gente entender o que você está dizendo como uma ferramenta de se aperfeiçoar como pessoa, de aperfeiçoar as próprias emoções, essa inteligência emocional mesmo, esse autocontrole, porque isso nos ajuda a lidar com situações que são difíceis. E não só com situações difíceis, né? Mas também quando a venda está acontecendo da forma mais natural, a gente saber identificar as emoções do outro, saber... Quando eu digo agir ali, parece algo ruim, parece que eu estou enganando a pessoa, mas não é. Assim, apresentar algo que realmente vá ser importante para essa pessoa. Se eu não entender a emoção dela, o que aquilo é importante para ela, eu não consigo despertar nela o interesse pelo que eu estou vendendo ali, pelo que eu estou oferecendo. Isso não é ruim, não estou enganando ninguém. Né? Se a pessoa tiver alguma para ela como importante, por exemplo, algo que é relativo à segurança dela, relativo à segurança da família, e eu mostrar para ela que aquele meu produto ou serviço ajuda a mantê-la mais segura, ajuda a manter a família mais segura, eu estou beneficiando aquela pessoa e, ao mesmo tempo, cumprindo o meu papel. Só que eu só consigo isso entendendo como funcionam as emoções. Senão, eu não consigo fazer isso. Exatamente. Que a gente estava falando agora há pouco, né? E que a gente só consegue alcançar os nossos resultados por meio do serviço que a gente presta para as pessoas. Tá? E aí não estou falando de altruísmo puro, barato, filosófico, nada disso. Se eu sou um profissional de vendas, ou se eu sou um profissional de psicologia, se eu sou um profissional de arquitetura, independente do setor que eu trabalho, aquilo que eu recebo é aquilo que as outras pessoas enxergam de valor no meu trabalho, no meu produto. Senão elas não iam simplesmente, senão elas estariam fazendo uma doação para mim. E elas só vão enxergar valor no serviço que eu presto, no produto que eu vendo, se houver essa conexão. Se eu conseguir entender as emoções dela, entender de que forma ela funciona, apresentar para ela algo que realmente ela entenda como algo de valor, e aí então essa negociação acontece. Por isso, entender como a mente funciona, como o comportamento funciona, é o que faz essa conexão acontecer. Então, já falei. Exatamente, exatamente. Eu quero agradecer aqui a Mônica. Gente, que honra, Mônica, que honra ter você aqui, meu Deus. A Mônica, ela é fundadora da Sólidos, é uma empresa parceira, e assim, eu respiro muito análise comportamental, falei aqui de análise comportamental, né, o tempo todo. Então, quando eu vi a Mônica aqui, eu falei, meu Deus, que coisa boa ter você aqui, e todos vocês, tá, gente, de verdade. É muito isso mesmo, é isso que você disse, sabe, Fábio, é a gente entender isso, é a gente compreender o outro mesmo. E quando você disse de não enganar, eu me lembrei de uma situação que, assim, como eu falei ali no início, eu tinha um entrave muito grande com vendas e eu tive a honra, gente, foi um destravar na minha vida, de poder encerrar minha atuação CLT, né, até o momento, gerenciando um time de vendas. Vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa que não
podia vender porque as pálpebras suavam. E aí, o que eu fiz? Fui gerenciar um time de venda de uma franquia bem conceituada, uma marca bem conceituada. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uma cliente, né, e a gente percebia que ela realmente, né, talvez não tinha o poder aquisitivo que outros clientes tinham, e ela estava a namorar um vestido. Vestido na época que realmente era um valor bem considerável. E aí ela ia ali e namorava, tal. Só que ela sempre ia. E eu precisava, como ali gerenciando, né, a venda, o time de venda, os meus vendedores precisavam vender. E aí alguns clientes eu falava, não, pode deixar que eu atendo. Eu adorava atender, porque eu adorava vender, né? Porque eu me realizava, né? Minha criança aqui falava, consegui vencer mais uma vez. E aí aquela pessoa, ela entra. E aí ela foi direto naquele vestido. Pessoal, naquele momento, veio toda a minha emoção e eu falei assim, eu não posso fazer isso. Gente, talvez ela não tenha nem dinheiro para pagar, como que ela vai pagar? Só que ao mesmo tempo falei, peraí, eu não estou roubando ela. Eu estou dando a oportunidade dela se presentear. E se ela quer comprar, eu posso vender. Entende que é totalmente diferente, não é necessariamente só, não eu estou tirando dela algo, não, de maneira alguma, eu estava proporcionando para ela. E ali, né, consegui, mostrei para ela, e ela conseguiu ali ver o valor, porque o valor não era o preço, eu estava olhando o preço. E ela estava olhando o valor. E ela vestiu aquele vestido pela terceira vez, né? E ela tinha ido outra vez, e ela falou, hoje eu vou levar. E vai ser a peça mais linda do meu guarda-roupa. Gente, aquilo mexeu comigo de uma maneira... Eu falei, eu pude proporcionar para ela. Eu não sei a história dela, eu não sei de onde ela veio, eu não sei o que aquilo significava para ela. E eu estava ali como uma ferramenta. Então, entende? Eu não estava roubando ela. Eu estava proporcionando. Aí, dá para entender que tudo depende da forma que a gente olha? Depende com os olhos que eu tenho. Se eu olhar com o olho julgador para mim mesmo, para minha atuação, nossa, que mal que eu estou fazendo, mas viu bem, ela entrou porque ela queria, ela tem o direito. Indiferente do que eu julgaria do poder aquisitivo dela ou não, ela tinha o direito como qualquer um outro. E que bom que ela pôde comprar. Isso foi a maior lição da minha vida. Nunca vou esquecer. Queria só complementar aqui o Jefferson. O Jefferson, ele participou de um treinamento de liderança e que eu estive presente também. E tenho muito carinho por ele, já esteve comigo aqui em live também. Então, está sempre prestigiando. Toda vez que eu abro uma live, o Jefferson dá um jeitinho de aparecer por aqui. Boa noite, Jefferson. Um grande abraço para você. Passou aqui o Adilson, não sei se ainda está na live, mas agora há pouco passou aqui, deixou um oi, já sai meio para ele também. Está entrando aqui o Leopoldo, que é um dos palestrantes lá da Avante, que também, se eu não estou enganado, né, Leopoldo? Grande abraço para você também. Mel, a gente está chegando perto aí de completar 1 hora de live, e o Instagram costuma derrubar a gente quando isso acontece, né? Então, é bom a gente ir se encaminhando aí para os nossos comentários finais. Mas antes disso, eu queria te agradecer de novo por essa parceria. Realmente é um trabalho muito bacana, esse que a gente vem fazendo com esse grupo fantástico de escritores e de palestrantes. E esse conteúdo que você traz para a gente, ele é a base de tudo. E eu falo muito sobre base, eu falo muito sobre que o básico, muito bem feito, é o que traz resultado para a gente. E na área de vendas, isso não é diferente. As pessoas ficam insistindo muito em trazer estratégias, criar estratégias mirabolantes, novas tecnologias e tal. Não estou dizendo que isso não é importante, mas não adianta fazer tudo isso se não cuidar da base, do básico, da forma como você atende o seu cliente no dia a dia, que não pode ser no piloto automático, tem que trazer para a consciência. E aí o profissional que é muito experiente, tem muito tempo de mercado, muitas vezes cai nessa falha, ele escorrega de agir no piloto automático, de achar que não precisa mais aprender, que não tem mais o que aperfeiçoar, que ele já atende bem, mas ele deixa passar pequenas falhas, pequenos detalhes ali no dia a dia, no piloto automático. E aí, isso foi tema, inclusive, do meu primeiro livro. Esqueci de mencionar isso aqui. Eu escrevi, o meu primeiro livro foi sobre atendimento, um livro chamado Será que é Óbvio? O Poder do Atendimento. Esse livro. Olha, que legal. E fala justamente sobre isso, sobre a questão do básico, né? O básico muito bem feito é o que traz resultado para as empresas. E você vai trazer para a gente o básico sobre o aprendizado, né? Se você não tiver entendimento de como funciona a mente humana, como funciona o comportamento humano, muitas vezes você não consegue criar bons relacionamentos comerciais e aí, então alcançar uma alta performance e melhores resultados. Então,
Quero te agradecer de novo e te deixar aí falar, que senão a live termina. Aí você vai ter a oportunidade de mandar um abraço pra galera e encerrar o assunto. Eu quem agradeço pelo convite e já quero deixar aqui um convite, tá? Pra eu trazer você com esse assunto incrível de vendas, né? Destravar as pessoas mesmo dentro disso. Tudo tem tudo a ver com vendas, eu sempre falo isso, né? Nós estamos aqui vendendo, eu tô aqui vendendo uma ideia, né? E tem tudo a ver com vendas, então assim, eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? E tiveram essa 1 hora aqui com a gente. E muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Busque o autoconhecimento. Se eu puder deixar uma dica, a dica é essa: busque se conhecer. Busque se conhecer, busque se mergulhar aí dentro de si, porque vocês vão se surpreender com a potência que existe dentro de vocês. E vamos usar o nosso cérebro ao nosso favor. É isso aí. E como é que as pessoas fazem para te achar, Mel? Para poder contratar seu serviço, para poder conhecer seu trabalho? Como é que elas te encontram? Pode ir lá, né, no Instagram, pode me encontrar lá. Aí tem o link do meu WhatsApp, tá? É melsouza.consultoria, tá bom? Então vão lá e podem entrar em contato, sim. Vai ser um prazer bater papo com vocês sobre esses assuntos, porque realmente essa é a nossa missão, gente, é levar autoconhecimento mesmo. Conhecimento liberta, empodera, deixa a gente muito mais potente. Bacana. A Marisa está aqui agradecendo a nós dois, dizendo que foi muito Obrigada. bom. Marisa, é muito bom, na verdade, receber aqui as pessoas. A gente, às vezes, acaba até se envolvendo tanto no assunto que vão subindo os nomes aqui, nem dá tempo da gente mencionar. Isso. Então, um grande abraço para todo mundo que esteve presente aqui com a gente, que prestigiou, que acompanhou o conteúdo. Se vocês que estão acompanhando a gente aqui não estiverem seguindo a gente ainda no Instagram, já faça isso, vai lá no meu Instagram, começa a seguir, já segue a Mel também, e vai acompanhando os conteúdos que a gente vai publicar nos próximos dias. Tem muita live acontecendo, muitos parceiros aí se unindo para poder divulgar esse projeto incrível, com foco em resultados. Como eu disse, a gente está sendo coautor de livros especiais, a Mel aí sobre inteligência emocional e neurociência, dentro do livro, e eu dentro do livro de propulsão em vendas, que inclusive coloquei um link aqui na minha bio, caso você tenha interesse, o livro vai ser ainda lançado no início de abril, e a gente está vendendo esse livro, um livro na pré-venda. É uma coleção de 6 livros de temas muito, muito interessantes, e a gente está lá como coautor. Mel, grande abraço para você. Prazer. Prazer todo mundo. Muito bom. E eu não posso deixar de encerrar as lives como eu sempre faço, dizendo para as pessoas que eu sempre me apresento, na verdade, no final de novo e desejo sucesso para todo mundo. Então, gente, eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Grande abraço. Grande abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau.